Graça e paz, meu amigo irmão, é bom estar aqui com você em nossa devocional de esperança e vida, onde juntos temos tido o hábito de meditar na palavra do Senhor e sermos então encorajados pelo seu Espírito na prática cristã que glorifica o nome de Deus o Pai. E para hoje eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de João, lá no seu 5º capítulo, e nós vamos ler o versículo de número 24. João, capítulo 5, versículo 24 nos diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Bom, meu querido, eu estive me lembrando recentemente do meu período de professora de escola dominical aqui no Brasil, onde eu gostava mais de dar aulas aos pequenos entre 3 e 6 anos, as novas gerações. E tinha uma música que eu gostava muito de cantar com eles, e ela dizia: cuidado, olhinho com o que vê, cuidado, boquinha com o que fala, cuidado, mãozinha onde toca, né? E cuidado, ouvido com o que ouve. E meditando aqui nesse texto bíblico, eu lembrei dessa canção porque me pus a pensar acerca das coisas que eu tenho buscado ouvir na minha vida. É interessante que aqui no contexto do texto qual nós lemos, Jesus ele estava enfrentando uma severa perseguição religiosa. Depois dele ter curado um paralítico, os líderes religiosos que se ofenderam porque ele realizara aquele milagre num dia de sábado, o qual eles consideravam como sendo um dia santo, um dia onde não pudesse ser feito nenhum trabalho. Então, esses homens passaram a perseguir Jesus, conforme o texto bíblico relata. E Jesus já havia proferido algumas palavras em sua defesa a eles, questionando, indagando os propósitos e as intenções do coração daqueles homens, e isso, na verdade, apenas lhes endureceu ainda mais o coração e fez com que eles, então, passassem a tramar planos para tirar a vida do próprio Senhor Jesus, porque eles estavam o negando. E o fato é que eles estavam ouvindo as palavras de Deus, as mesmas palavras. Na sequência do texto bíblico, nós vamos vendo aqui no Evangelho de João, conforme ele relata, que muitos não criam no Senhor Jesus como sendo o Filho de Deus, mas haviam muitos que criam nele como sendo o Filho de Deus. Eles estavam ouvindo as mesmas palavras, era o mesmo Cristo que os falava, eram os mesmos milagres e obras que estavam sendo realizadas pelo Senhor Jesus diante dos seus olhos, ou seja, eles estavam vendo e ouvindo as mesmas coisas, mas alguns deles apenas estavam sendo condenados por aquilo que viam e ouviam, enquanto outros estavam sendo libertos porque estavam aprendendo a exercitar a fé no nome do Senhor Deus. E é justamente isso que ele diz aqui no texto bíblico. Ele fala, e ele dá justamente uma segurança. E toda segurança vinda de Jesus, ela é fiel, porque ele é fiel aos propósitos. Nós vemos ele dizendo aqui no texto que aquele que ouve a palavra e crê naquele que o enviou e crê em Deus o Pai, Deus o Filho, ele também teria então uma transformação de vida. Ele não seria condenado, mas passaria da sua condição de morte para a condição de vida eterna, de comunhão eterna com o Senhor Deus. E, meus irmãos, nós sabemos, conforme Paulo relatou em sua carta aos Romanos, que a nossa fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas qual é a diferença do ouvir que nos leva a uma fé que glorifica a Deus ou do ouvir que nos leva à ignorância? O ouvir que da letra apenas que leva até a morte, na verdade, como estava acontecendo com esses líderes religiosos. Vem a disposição obediente daquilo que nós ouvimos. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor com um espírito humilde, nos dedicarmos em ouvir essa palavra, sempre reconhecendo que ela, como lâmpada para os nossos pés que o é, vai mostrar, vai trazer à luz os nossos
os nossos piores defeitos, as nossas piores facetas, para que nós então tenhamos a ousadia, a coragem, a perseverança de dobrar os nossos joelhos e confessarmos a Deus, deixarmos então essas práticas pecaminosas que nos separam de um exercício fiel da fé em Cristo Jesus e no nome do nosso Senhor. Que eu e você, pela graça de Deus e na força do seu Espírito Santo, possamos ser encontrados entre os que ouvem, mas que ouvem atentamente e se humilham e obedecem à palavra do Senhor. Que nós não sejamos encontrados como esses mestres religiosos cheios das suas próprias verdades e convicções que ignoravam a palavra de Deus, achando-se como senhores no lugar do próprio Senhor. Que eu e você sejamos encontrados de forma humilde como os que reconhecem que nada somos e nos colocando na presença do Senhor humildemente e obedientemente para reconhecer diante dele que sem ele nós não temos acesso a Deus o Pai, que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Que eu e você possamos aprender, mediante a palavra de Deus e mediante aquilo que temos ouvido do Senhor, com muita atenção e praticado, possamos então glorificar o seu nome e exercer a nossa fé no nome do Deus vivo. Que você e todos em sua casa tenham um final de semana abençoado, ouvindo a palavra do Senhor e praticando-a humildemente para a glória de Deus o Pai. Um grande abraço e até a próxima.